Oi, gente, tudo bom com vocês? Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruna Carolina e por aqui a gente vai ter sempre o foco no Senhor Jesus. Eu pretendo sempre trazer as minhas experiências e as minhas vivências com o Senhor, aquilo que ele tem me ensinado, e eu espero que do lado daí você sinta a presença do Espírito Santo. Esse canal, esse projeto nasceu debaixo de oração e eu espero que seja edificante para sua vida, para sua família, para sua casa. Então aqui, como eu falei no último vídeo, não tem nada muito visual. Então dá para você escutar no carro, dá para você escutar fazendo suas coisas de casa, até no banho. Coloca aí, dá para você colocar seu fonezinho e ir fazendo suas coisas. E não sei se vocês perceberam, mas por aqui as coisas de Natal continuam intactas. A gente já tá no meio de janeiro e eu ainda tô com a decoração de Natal na casa inteira. Pretendo tirar, não sei quando. Eu amo esse climinha e eu não tenho decoração pra pôr aqui, gente. Eu cheguei recém nessa casa, então quando eu comprei decoração já foi comprando as coisas pro Natal. Então eu pretendo colocar um abajur, uma planta, alguma coisa assim. Ainda não sei, vamos descobrir nos próximos capítulos. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre identidade. Porque quando a gente descobre a nossa identidade em Cristo, tudo que nós fazemos vai ser pautado naquilo que Deus falou que nós somos. Então, a identidade não é algo que você cria, é algo que você descobre em Cristo. E às vezes a gente começa querendo fazer algo para Deus, mas sem saber quem nós somos em Deus. E é essencial que a gente primeiro saiba quem nós somos, para aí então fazermos algo para o Senhor. Porque a identidade, ela vem antes do propósito. Quando a gente não sabe quem é, a gente acaba aceitando qualquer coisa, negligenciando aquilo que Deus tem nos chamado. E a gente acaba sendo guiado pelas nossas vontades e não por quem Deus diz que nós somos. Então é um dever de todo cristão saber quem é em Cristo. Descobrir a tua identidade em Cristo é a primeira coisa que você precisa fazer antes de iniciar qualquer coisa para Deus. Sabe quando a nossa identidade ela tá distorcida, o nosso valor é confundido. A obediência se torna um fardo muito pesado. Inclusive, o chamado pode virar um fardo. E o pecado começa a parecer uma opção agradável. Para a gente conseguir entender melhor, é só você pegar, por exemplo, personagens da Bíblia que Deus criou com um propósito e colocar um propósito completamente diferente neles. Então, vamos supor que Jesus escolhesse não ser o redentor da humanidade. Eu toco muito bem harpa. Eu vou tocar harpa por aí, vou viajar tocando harpa. Tocar harpa é digno? Sim. É pecado? Não. É lícito? É. E por que, se Jesus escolhesse tocar harpa, viver a sua vida tocando harpa, seria errado? Porque não foi o propósito pelo qual ele nasceu. Existem consequências quando a gente não faz aquilo pelo qual nós nascemos para fazer. Um povo perece, sua família perece, as pessoas ao nosso redor perecem. Lá em 2 Coríntios, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a gente percebe que essa identidade em Cristo, ela nos é confiada através da fé que nós temos em Jesus. Mas o que constantemente Satanás vai tentar fazer? Ele vai tentar falar que a sua identidade é definida por aquilo que você fez no passado, pelos seus erros, pelos seus pecados e pela opinião das pessoas. Mas quando nós nascemos de novo, todas essas coisas são descartadas. Todos os nossos pecados foram perdoados e a partir daquele momento nós somos definidos pelo que Cristo fez na cruz. Então eu vou falar aqui com vocês, segundo a Bíblia, quem nós somos. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Então a palavra nos diz que nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados através do sacrifício de Cristo. Você não é órfão espiritual. Você não está abandonado, largado. Você tem um pai. Você é eleito. Lá em Efésios 1, a partir do versículo 4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então você não precisa estar constantemente provando o seu valor para pessoas.
porque você já foi eleito por Deus. Deus já te escolheu. Você é redimido e perdoado. Em Efésios 1:7 diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Você é separado, nação santa, povo escolhido. Ser separado não significa isolado, e sim pertencer a Deus. Lá em 1 Pedro 2:9, a palavra de Deus diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser o povo de Deus, exclusivo de Deus, significa que nós somos separados, nós somos diferentes. E é maravilhoso ser assim, porque através da nossa santidade, as pessoas que ainda não conheceram a Cristo, elas vão olhar para nós e ver algo de diferente, e ver a glória dele se manifestando. E isso é o que a Bíblia diz sobre quem nós somos. Quem nós somos como um todo. Essas promessas estão para todos, essas palavras estão para todos. Mas existe uma palavra pontual e específica para você. Vai atrás dessa palavra. Cresça em relacionamento com o Espírito Santo. Começa praticando aquilo que Deus já falou que você é. Se Deus me chamou para ser santo, eu vou me santificar. Eu vou parar de ver isso. Eu vou me afastar daquela mesa. Eu vou parar de frequentar tal lugar. A gente precisa se posicionar perante aquilo que Deus falou sobre nós. E conforme a gente for andando de acordo, se posicionando com aquilo que Deus já falou sobre nós, Ele vai trazendo orientações específicas. Algo específico para você, para o que ele te chamou. É importante que a gente vá atrás dessa palavra. Eu ontem estava comentando com meu marido como as palavras diretivas que eu recebi foram importantes na minha vida, porque não há um dia que eu passe sem lembrar das palavras que o Senhor me entregou. Assim como ele faz na Bíblia toda. Jesus chegou para Pedro e falou: seu nome era Simão, mas agora vai ser Pedro, porque sobre ti edificarei a minha igreja. E a partir dali, fica muito mais fácil Pedro se posicionar da maneira que ele precisa, porque ele sabe o que Deus espera dele. Então é importante que a gente vá atrás de uma palavra diretiva. Começa a orar sobre isso, jejua, para que Deus fale com você, para que ele te dê um direcionamento. Mas agora, se a gente não está disposto nem a obedecer aquilo que ele já deixou para nós como igreja, como você espera receber algo diretivo? Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não jejua, se a gente não ora, como Deus vai falar com a gente? E lá em Provérbios 23:7, a Bíblia diz assim: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então a gente vê que a identidade, ela define o comportamento. É isso que eu estava falando para vocês agora. Quando Deus nos dá uma palavra do que ele espera de nós, fica muito mais fácil a gente ajustar. Lógico assim, fácil, não estou falando em relação às renúncias, mas sim em relação a não ficar perdido, a orientação, a estar orientado. Porque quando nós temos nossa identidade firmada, a gente não negocia princípio. A gente não vive para agradar as pessoas. E a gente não troca o que é eterno por prazer momentâneo. E como a gente pode viver essa identidade? Assim como a palavra diz lá em Romanos, nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Andar em obediência e permanecer em Cristo. Porque a identidade não é um sentimento, não é uma emoção, e sim uma posição espiritual. Você não precisa descobrir quem você é. Você precisa acreditar no que Deus já disse que você é. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Não esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E é isso, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.